Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, muito bom dia. Sexta-feira, 15 de agosto, horário 5h16. Sexta-feira, 15 de agosto, hora 5h16. Sexta-feira, 15 de agosto de 2025, horas 5h da manhã, 15 minutos. 5h da manhã, 16 minutos. Sexta-feira, 15 de agosto de 2025. 15 de agosto de 2025. Guardem essa data. 15 de agosto de 2025, horário 5h16. 5h17. Atenção, atenção. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Estamos árbitro, justiça particular, arbitragem internacional. No cargo, juiz corregedor arbitral internacional na investigação dos planos quinquenais de 196 países da cleptocracia, do narcotráfico mundial, de funcionários públicos engajados no parlamento, no executivo e no judiciário. Todos estes filhos da puta foram todos investigados, todos auditados. Então vamos dar o recado imediatamente. Atenção contra a contra-espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, autarquias. Atenção NATO, OTAN, Pentágono, Comando Sur, Comando Subnuclear, Comando do Satélite Interestelar. Atenção todas as forças, especialistas, individuais na captura de todos os narcoterroristas, cartéis e também os seus financeiros. Vamos ao relatório. Atenção, Putin. Putin, é contigo a pica. Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Tu já quis sequestrar uma brasileira quando estava embarcada numa embarcação que você tomou na Rússia e que a garota ficou lá, coitada. E nós, graças ao teu bom entendimento, tu soltou a garota. Parabéns. Então agora, vamos proceder da mesma forma. Vamos ver se você cai na real. Tá entendendo? Porque você é daqueles caras que diz: amigo meu é dono de tropa, não é? Você é bastante inteligente. Eu só dou bola pro cara que tem um exército. Se o cara tem 5.000 homens, 10.000 homens, 30.000 homens, mas todo mundo armado, bem armado, que tenham armas, que tenham balas, que tenham como se manter, é bem-vindo. Eu dou uma cobertura, dou um iate, dou dinheiro no banco, dou diamante, não é? Para o cara se sentir bem à vontade, certo? Aí quando ele acabar com todo o estoque dele de defesa, tu manda matar. Correto? Não é assim que tu opera? Hein? Porque tu é da KGB, tu é da pá virada. Então, vamos para que você entenda
que a tua forma, o teu raciocínio lógico já está obsoleto. Você já foi ultrapassado. Tá entendendo, Putin? Tua arma de logística está ultrapassada. Então entenda o que o senhor presidente Trump, negociador, o cara não perde uma, o cara, ele vai por todas as tangentes. Presta atenção. Você já foi pelado, você ficou nu, você está pelado, você está sem roupa. Conhecemos tudo de você, sabemos tudo de você, conhecemos todas as tuas armas, todos os teus ardis procedimentos. Quando você for se encontrar com o senhor Trump, ele vai saber, no início da conversa, se você está mentindo ou não. Cuidado com o que você vai falar, com o que você vai dizer. Não vem com lorota, porque você já ficou pelado. Você está nu. Você e esse chinês filha da puta, o Xi Jinping. Tá todo mundo nu. Tá todo mundo pelado. Entendeu, meu amigo? Nós sabemos tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Então, não vem com história, não vem com história. Você é um sujeito inteligente. Você pode perder tudo, meu amigo. Pode perder toda essa porra. Você quer perder toda essa porra? Vai perder tudo. Você, os teus amiguinhos da Europa, os putos da Europa, o Macron, todo mundo vai entrar. Vai ser foda, vai ser foda. Vai aparecer todo mundo morto. Porque você não é o único que sabe matar com guarda-chuva, com o chazinho envenenado, com a aguinha envenenada. Você não é o único. Você está ultrapassado. Você já está velho. Entendeu? Estou sendo claro? E você tem que segurar esses filha da puta que são o teu exército de merda. Que todo mundo tá morrendo adoidado. Que todo mundo caga goma, que explode, que faz, que acontece, que tem armamento. E todo mundo tá morrendo pra caralho. Entendeu? E vai morrer mais gente. Então cuidado, seja prático. Seja prático, porque o homem lá, ele está com todas as fichas na mão. Não é ele somente, filho. Entendeu? São 60 agências que você consultou várias vezes. Utilizou várias vezes. Você se serviu várias vezes dos serviços, como todo o planeta. Só que mudou, essa porra mudou. Mudou tudo. Então, nós podemos mandar o Japão destruir a Coreia do Norte. Isso em 10 minutos a gente acaba com todo mundo. A gente bota as armas, tudo. Tchum, 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 tchum. Não é atômico, é mais do que atômico. E você sabe, Putin. E você está na fronteira. Então, o chinês vai ficar puto, porque o chinês não conseguiu se estabelecer, e vai voar também. E tu vai junto. Entendeu? Tu vai junto. Então você decide. Você decide se vai colocar ordem ou vai ser uma carnificina. Tá tudo, você tá nu. Sabe o que? Você tá pelado. Todo mundo sabe a pintinha
a manchinha, todo mundo conhece teu corpo. Tu tá nu, pelado. Você, esse chimpim aí, e esse norte-coreano. Fudeu. Tá entendendo? Fudeu. Então, chega de bravata, chega de postergar, chega de querer. Tá na tua mão, cara, tá na tua mão. Mas isso acaba hoje. Dia 15 de agosto de 2025. Ô Luiz Inácio Lula da Silva, seu filho de uma puta, queremos saber se você já infartou, já morreu, para o teu sósia deixar a máscara e ir para casa do caralho. E o Alckmin vai segurar a pica toda porque ele tem assinaturas com os terroristas. E vamos libertar o Brasil hoje. Hoje. Brasília está tomada. Brasília está tomada, entendeu? Nós estamos vendo uma equipe maravilhosa, que melhor seria impossível, que é a equipe dos repórteres âncoras da TV Globo, que parece um monte de velhinha fofoqueira, que não entende nada. O único ali é o mais idoso, o Gabeira. Chegou e falou: porra, vocês ainda não se deram conta de quê? De que a coisa está muito ruim. Mas o que está ruim? Nós temos o partido tal fez acordo com esse, fez acordo com esse. Vocês são fofoqueiros. Vocês não sabem da missa à metade, não sabem de porra nenhuma, como dizia o falecido Luiz Inácio Lula da Silva. Presta atenção. A bronca com o fentanil, você diz, porra, qual é o problema do fentanil? Todo mundo utilizou ópio a vida inteira, todo mundo cheirou, fumou heroína, todo mundo fumou, se picou com cocaína, heroína, todo mundo doidão, nunca teve problema. Lógico, mas o fentanil, ele produz uma bactéria que é veneno puro. E ele infecciona o fentanil. E quando você utiliza o fentanil para fazer remédio, para distribuir para todos os hospitais vindo da China, porque eles não jogam nada fora, aquele fentanil para produzir todos os analgésicos está infectado com essa bactéria. Então, quando você vai fazer a análise do óbito, aparece que o cara morreu por causa do fentanil. E você diz, mas o cara não era doidão. Não, ele não era doidão, porque você vê todo mundo lá em Los Angeles, os doidões que se aplicam opioides, com eles também o fentanil, eles ficam virados que nem graveto, porque eles querem respirar, e eles não podem se movimentar, porque não há posição para eles poderem se manter eretos. Eles vão afinhando até o óbito. Mas as pessoas que vão aos hospitais e que têm saúde e que o sujeito toma um comprimido e morre, e quando faz a autópsia aparece o fentanil, a bronca é séria. Então, Xi Jinping, filho de uma puta, você, Xi Jinping, é a puta que te pariu, que você diz que não, você não faz o fentanil, o México faz o fentanil, o Brasil faz o fentanil. Tudo elaborado no Brasil, em 17 países da Centro-América, Caribe e Sul-América, não é? Então, meu amigo, e vocês só trabalham através de grana, e vocês querem grana, não é? Então, trouxeram o ouro para pagar o Putin, para o Putin receber a grana dele, porque o Putin falou que ele não trabalha de graça, ele quer a grana. Então, para você ter proteção do Putin ou da China, você tem que pagar. E vocês ficaram com essa onda de que, sim, nós vamos pagar o caralho. Então, o dinheiro saiu da África do Sul,
dos contratos do Brasil com os países africanos, veio para cá, daqui foi para Bogotá. Todo mundo diz foi abastecer gasolina lá na Bolívia. Não, não foi abastecer na Bolívia. A Bolívia não tem gasolina. Ele abastece aqui no Brasil. Ele foi lá, pegou a carga da espinha de peixe, não é? E também veio para cá, abasteceu e foi para a Colômbia. Na Colômbia, ele entregou a carga e o ouro, porque o pessoal lá, das Farc, do ELN, não trabalha de graça. E eles estão combatendo contra o Peru. O Peru já invadiu a Colômbia. Então a guerra Peru-Colômbia já começou. Entendeu? O pau está comendo lá. Tiro, porrada e bomba. Então nós estamos no Caribe, fitando tudo isso, já entramos na Venezuela, já estamos dentro da Venezuela. Todos os mercenários estão à procura do prêmio, que não é 50 mil dólares, são 300 milhões de dólares, não é mais 50 mil milhões de dólares, é 300 milhões de dólares, metade do que foi confiscado. Foi confiscado 700 milhões de dólares, metade é o prêmio pela cabeça do Maduro. Entendeu? Então o Maduro sabe que se ele for para a Rússia, o Putin vai chegar e vai dizer, olha, aqui temos o Maduro, para você levar ele, me paga os 300 milhões de dólares. Não é? Tá entendendo? E de graça tu leva o Luiz Inácio Lula da Silva de graça. Então é o seguinte, presta atenção. Aqui não tem ninguém brincando. Nós sabemos de tudo. Tu tá nu, tu tá pelado. Peladinho. Entendeu? Como tu veio ao mundo. Você e o Xi Jinping. E o norte-coreano filha da puta. Todo mundo pelado. Entendeu? Porque de que acaba o governo dele em 2027... Não, o governo do Xi Jinping já acabou, ele é moribundo. Ele é moribundo. Então acabou essa porra toda. Não, a China não compra nada porque não tem dinheiro para porra nenhuma, não tem dinheiro para absolutamente nada. E tá fora do Brasil. Entendeu? Então o Lula tá putinho, tá querendo falar com a Índia. O índio falou que não quer saber do Lula, não quer problema, porque senão vai sobrar para ele. Então presta atenção, Putin. Você decide. Você sabe que ninguém brinca. Acabou o tempo. Hoje você pode declarar que existe um pacificador, um Nobel da Paz, o senhor Trump, ou você vai encontrar 6 metros abaixo do chão. Você que escolhe. Você, esse teu Lula, filha da puta, porque o veneno, fentanil, que é essa bactéria que mata, matou gente pra cacete na Argentina. Todo mundo que estava no sistema hospitalar e usaram alternativas de medicamentos via opioide, descobriram que a infecção estava lá. E também está aqui no Brasil. Estão matando brasileiros por infecção de remédios com a bactéria do fentanil. Veneno puro. Então vocês estão matando toda a América do Sul. Entenderam? Então, já descobrimos tudo. Vocês dizem, por que eles são contra os
médicos de Cuba, com o sistema hospitalar. O Gabeira foi direto ao assunto. A pica é na química. A pica é porque vocês, repórteres de merda, Globo filha da puta, fofoqueiros filho da puta, vocês não saem das emissoras de televisão, vocês não são científicos, vocês não são porra nenhuma, vocês são puro fofoqueiro mentiroso, querendo prevalecer, dizendo que vocês estão certo e vocês estão errado. A população do Brasil não é otária. Então tá entrando gente nos hospitais, tomou um analgésico, cara, foi fazer uma cirurgia e morreu por causa da anestesia. Morreu por causa do medicamento que ingeriu. E quando vai fazer autópsia, que aqui não fazia autópsia, porque custa dinheiro. Então o cara aqui não faz autópsia porra nenhuma, mas é por causa do fentanil do chinês, filho da puta, que você, Luiz Inácio Lula da Silva, compra de contrabando. E às vezes ganha até de graça. E você vende para todos os hospitais em 26 estados e no Distrito Federal. Tu é um assassino filha da puta. E você ainda quer acabar com 2.300.000 favelas. Que você, filho de uma puta, é incapaz de desmentir. Você é incapaz de chegar e dizer, não, nós não queremos acabar com 2.300.000 favelas, que é o teu legado, porque é o legado de Mao. Mao Tse-tung não matou de uma vez só a população de 230.000 favelas. Cada favela tem uma quantidade imensurável de milhões de pessoas. Tudo juntinho, um barracão do lado do outro barracão. Você quer acabar com 2.300.000 bairros, favelas, seu filho da puta. Entendeu? Para você entrar na história como um filho da puta que superou Mao Tse-tung, que superou Hitler. Tu é um filho da puta. Você, o Alckmin, e esse Partido Comunista, filho da puta, que todo mundo recebeu 9 milhões do Barroso para escolher deputado federal para votar que as urnas não precisavam das impressoras. E aí você, com o chip da USAID, da CIA, do Biden, vocês com o computador sem licitação comprado pelo... como é que é o nome dessa baiana, filho de uma puta maoísta, que ele agora é presidente do Supremo Tribunal Federal. E que ele acha que vai tomar posse em setembro, como esse careca filho de uma puta. E todos vocês vão pro pelotão de fuzilamento. Ah, vai. Vai. Se você não chegar e dizer, olha, acabou essa merda, vamos nos entregar, queremos fazer um acordo, quero viver, quero fazer delação, morar no Texas, no meio do deserto, quero trocar de nome. Se você não fizer isso, tu vai morrer, filha da puta. Ah, vai, mas primeiro vai passar pelo Calvário, vai pro Alcatraz, entendeu? E isso ainda hoje. Tá entendendo, seus filhos da puta? Aqui não tem ninguém brincando. Aqui ninguém brinca. Eu cheguei à idade que tenho porque tô sendo necessário. Eu tô vivo porque querem que eu esteja vivo. Entendeu, meu amigo? Aqui não, nada é de graça. Nada é de graça. Então, meu amigo, quem tem cu não faz trato com pica. Cuidado, meu amigo. Cuidado com o que você vai falar para o senhor Trump. Ele não tem tempo para perder e ele tem que resolver essa parada. Faltam poucos meses para o reset.
dia 1º de janeiro de 2026, a porra da moeda muda totalmente. Você diz que, eu quero uma moeda que seja substituída pelo dólar. Não vai haver paridade. Já não existe paridade. Para você poder comercializar com o yuan, para você comercializar com a moeda da Rússia, para você, com qualquer outra moeda, você tem que ter paridade. Não há paridade. Porque agora todas elas são recolhidas no dia 1º de janeiro de 2026. E todas elas vão voltar ao padrão ouro. E não é o ouro que você compra e guarda. Não, não é esse ouro. É outro ouro. Entendeu, meu amigo? E que vocês não querem soltar essa administração. E botam esse filho da puta porque ele vai ser morto. Luiz Inácio Lula da Silva. E todos os partidos políticos que estão com ele insistindo nessa merda. Ninguém fala mais nessa merda. Ninguém fala, a Índia não fala, a Rússia não fala, a China não fala, porque se falar, vai ir pro buraco que nem vocês. Porque vocês não podem deter quem banca essa porra toda. O sujeito que tá pagando, tá brigando com outro filho da puta, que era do Partido Democrata, que mantinha o Partido Democrata, que mantinha o Biden, o Obama, o Bush, os Clinton, e que mantinha esse Luiz Inácio Lula da Silva, que mantinha um monte de filha da puta, que eles disseram, nós vamos continuar com vocês, nós somos, vamos fazer tudo como vocês dizem. E o sujeito que sempre bancou acima de tudo, falou, essa porra acabou. Vocês quiseram destruir o mundo árabe, vocês querem destruir tudo, então, meu filho, acaba com essa merda. Porque você que está brigando com os financeiros, um financeiro contra o outro, só vai ganhar quem tem mais dinheiro. E não é o Partido Democrata e muito menos esse conglomerado de babacas filhas da puta. O próprio Gabeira, que é um terrorista da pá virada, falou, acabou essa merda. Cai na real. E vocês não querem cair na real. Vocês são um bando de fofoqueiro, filha da puta. Que acha que porque você fala com um, fala com o outro, que é fofoqueiro também. Que eles dizem, não, eu falei com o cara tá aqui, quanto tem aí no caixa? Olha, o dinheiro acabou. Como o dinheiro acabou? O dinheiro sumiu. E os 200 bilhões nos Estados Unidos? Foi confiscado. E como foi confiscado? Da mesma forma que sumiu 700 bilhões de dólares do Maduro. Foi só nos Estados Unidos? Não. Foi em vários países. Então, como é que é? Vai querer encarar? A casa caiu. E agora, vocês, para deixar o legado, vocês querem acabar com 2.300.000 favelas? Tu tá fudido, filha da puta. Porque tu quer entrar no livro como você sendo o perverso demônio, o anticristo, Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que te pariu, que você não é o Lula. O Lula, quando me vê, se caga todo, se mija. Entendeu? Que o Cabral conte pra você. O Cabral me conhece. O pai dele me falou, o que vai acontecer? Se teu filho andar direitinho, vai ser tudo bem. Se ele andar errado, tá fudido. Falei pro pai do Cabral. Aqui não tem ninguém brincando, cara. Aqui é tiro, porrada e bomba. Entendeu? Vocês aí que quer peitar, que não acredita,
só porque vocês me tiveram por perto e diziam, porra, olha, mas não me largava, né, filha da puta? Ia me buscar em casa para ir para trabalhar. E me levava para casa. E quando queria saber de alguma coisa, me levava para comer, para beber, para querer saber de alguma coisa, seu filho da puta. Então toma cuidado, hein? Toma muito cuidado. E conforme determinação, meu Pix. É meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu celular, WhatsApp. Não enche o saco. Meu telefone está grampeado por 60 agências. 5521-99-742-0789. Se você me ligar, eu atendo. Você está grampeado. Entendeu? Então entendam. Aqui não tem ninguém brincando. Nós estamos em guerra mundial nuclear. E agora nós vamos atrás de qualquer filha da puta, porque tem gente pra tudo. Tem gente que diz assim, vambora, vamos pegar tudo. Mas escuta, vão te matar. Não interessa, não acredito que vão me matar. Tu não acredita? Então peita, filha da puta. Tenta sorte. Tu acha que tu vai chegar como o Lula chegou? Que foi envenenado? Jogaram ele em cima da mesa da sala e se fudeu? Hein? Enfiaram um monte de porrada na cabeça dele? Tenta sorte, cara. Tu não é inteligente? Hein? Tu inventou a roda, né? Tu inventou espaguete, a pólvora. Tu conhece tudo na vida, seu filho da puta. Viralize isso. E muito obrigado, senhor, e por favor nos ajudem. Qualquer valor, tá bom? Eu tenho que pagar o telefone. Paguei a internet, mas tá faltando o telefone. Me ajudem, por favor. Gratidão. Atrás desse obstáculo, mas a gente vai continuar. 16h09 do dia 15 de agosto de 2025. Vamos ao encontro das duas potências. A chegada de Vladimir Putin. Mais uma vez, aplaude mais uma vez Vladimir Putin, sorridente, estendendo a mão. Eu fiz questão de ficar em silêncio para vocês verem e prestar atenção neste momento histórico. Um cumprimento cordial, estão conversando. Eu vou chamar a Fernanda Manhota para a gente conversar um pouco. Manhota, olha, você está acompanhando as imagens também. O que você me diz dessa recepção de Donald Trump? Pois é, Débora, a diplomacia se faz até nos gestos, né? Em cada uma das imagens que a gente vai acompanhando. É a semiótica da política internacional. Chama atenção que os dois desceram praticamente ao mesmo tempo dos aviões, um caminhou até o outro. Claro que Donald Trump é o anfitrião, tem um peso que recai sobre ele em receber Vladimir Putin em território americano, mas ainda assim, essa preocupação de sincronia entre ambos dá a entender que não existe uma hierarquia de quem é o subserviente a quem, né? Isso é um elemento que a gente precisa manter presente, quer dizer, a tentativa aí foi transmitir a ideia de que são pares, de que estão em mesma condição de igualdade numa conversa. Depois, essa sequência de acenos, os cumprimentos, né, calorosos, bastante amigáveis, os sorrisos, denotam que existe uma criação de confiança mínima que permitiu esse encontro nesses termos. Então, essa é a foto que ambos buscam, cada um para consumo doméstico,
doméstico e por objetivos diferentes, mas não deixa de ser emblemático. É importante também, viu, destacar, Débora, você citava um pouquinho antes desse encontro, que agora vai se encaminhando, né, para que eles possam, de fato, ir às conversas fechadas, da importância dos escolhidos por cada um dos lados para participar dessas negociações. Do lado de Trump, a gente já sabia quais seriam, nós já exploramos e conhecemos de maneira mais abrangente os perfis. Do lado de Putin, chama muito a atenção o fato dele ter escolhido Lavrov. Esse não é óbvio, esse talvez seja a escolha mais iminente e esperada, mas ele ter escolhido o Yuri Ushakov diz muito sobre o que ele vai buscar nessa conversa. O Yuri Ushakov é um dos diplomatas mais experientes na Rússia no que tange a negociações envolvendo os Estados Unidos. Ele foi embaixador da Rússia nos Estados Unidos durante vários anos, praticamente 10 anos. Ele conhece bem as necessidades, demandas e o perfil negocial dos norte-americanos, e ele foi colocado ao lado de Lavrov, que é talvez hoje um dos chanceleres mais antigos no cargos do mundo, porque ele vai saber ali como receber as informações de um negociador hábil que é Trump e dos Estados Unidos como um todo, do ponto de vista burocrático, e vai saber comunicar, endereçar isso na hora de auxiliar o processo decisório do presidente Putin. Então Putin se cercou de homens da mais absoluta lealdade, ele também preza por isso como um valor, assim como Trump escolhe sempre pessoas para o seu inner circle, né, seu círculo mais próximo, como sendo essas pessoas leais. Putin denota que para ele também isso é um valor. A gente sabe também que tanto o Ushakov quanto o Lavrov também têm experiência por terem servido como diplomatas de carreira em organismos internacionais, ambos serviram em algum momento das suas carreiras na própria ONU, então há uma expectativa de que quaisquer que sejam os termos desse acordo eventual a ser negociado, que eles possam ser acordos verificáveis, que eles possam ter cláusulas que inclusive considerem a possibilidade de não cumprimento, né, ambos saindo agora juntos, como a gente acompanha na imagem, né, Débora, também um sinal de cumplicidade. Então, o clima é bom. Deixa eu só te interromper. O clima é exatamente isso que eu ia falar. Os dois estão neste carro, no carro presidencial, então eles entraram no mesmo carro, no banco de trás. Vladimir Putin e Donald Trump estão saindo agora, olha só, da base aérea, né, no Alasca, e eles estão indo, como você disse, num clima, pelo menos por enquanto, o clima da chegada, um clima muito amistoso. Donald Trump sorrindo, Putin sorrindo, Donald Trump como um verdadeiro anfitrião, dá passagem para o convidado, deixa o convidado ir na frente, aquela gentileza pública, e que vamos ver depois do tempo de reunião, da longa reunião que se espera pela... Bom, já estão os dois prontos para conversar e estabelecer a contagem das armas disponíveis. Ou seja, as que estão procedendo, as que não estão procedendo, não existem. Então vamos ver se há uma oportunidade. Esta oportunidade vocês estão vendo na educação que o senhor Trump tem, perguntando se haveria algum problema dele ingressar ao automóvel na companhia dele. Ele falou, não tem problema. E a comitiva tem um segundo carro semelhante ao do presidente, só que é limousine. Entram 14, 20 pessoas, confortáveis, e segue para o auditório da base a ser conferida a reunião. Reunião muito específica, porque já foi descoberto todo um procedimento desde Nixon e Kissinger estabelecido para uma orientação administrativa global.
que não deu certo e que agora eles estão firmando aliança para uma administração em comum, onde todos têm a posição de conhecer todas as verdades do planeta. Todo mundo está com todas as verdades, não há nada debaixo do pano. Todos eles têm as suas informações. Por isso que eles vão ver quem está faltando com a verdade ou se omitindo. Mas, pelo visto, todos eles se conhecem. E conhecem a verdade um do outro. Entendeu? Então estão falando e estão estabelecendo as suas verdades para acabar com este problema de guerra atômica nuclear. Entenderam? Dia 15 de agosto de 2025, horário 16h18, quando os verdadeiros detentores de ogivas nucleares se encontram para estabelecer um comportamento de auditoria dos seus armamentos nucleares e colocar a paz no planeta. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chapano, arbitragem internacional. Na função, juiz corregedor internacional. Estamos posicionados. Aqui ele pergunta: tem algum problema você entrar no carro? Não, tudo bem, então vamos lá. Tá entendendo? É assim que os homens conversam. Com relação aos fofoqueiros, encheridos, que querem gerar dificuldade para vender facilidade, em querer se mostrar mais capacitados que estes dois homens, eles estão posicionados como ridículos. Então é assim que os dois, tanto o Putin como o Trump, estão acertando as suas diferenças, tanto no território da Rússia, da Ásia, que é o Putin que está fazendo, e tanto na área das Américas, que é o Trump que está fazendo. Então todo mundo estão sendo monitorados. Este é o momento histórico. 15 de agosto de 2025, horário 16h21. Vamos aguardar e estabelecer novas diretrizes. As tropas dos Estados Unidos da América já se encontram em território da Colômbia, da Venezuela, do México, do Panamá, também do Brasil. Já estamos na Tríplice Fronteira e já estamos procedendo. Está havendo um combate militar entre a Colômbia e o Peru pela ilha
que pertence ao Brasil, na tríplice fronteira, Peru, Colômbia, Brasil. E claro, os americanos estamos todos lá. No momento anterior, o que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com seu agregado do Exército, que está em fuga, ele impediu que o encarregado do Comando Sur conhecesse a ilha em questão, porque eles estavam negociando para a Colômbia, para Peru, e eles não puderam negociar porque terras do Brasil são inegociáveis. É cláusula pétrea. República do Brasil. Entenderam? Então estamos todos observando este momento. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular WhatsApp, 5521-99742-0789. Maiores informações, entraremos em contato. Hoje promete. Já houve um bom começo, os dois se apresentaram e estão já em conversação. Maiores informações, entraremos em contato. Ok, sir. Thank you. No momento que nós íamos apreender a aeronave russa, ela decolou e se evadiu para Venezuela. Não sabemos se está em trajetória para Venezuela, mas está sendo acompanhada pelo satélite estelar. Então, as tropas já estão se posicionando no Distrito Federal, Brasília, também em 26 estados, para evitar o atentado terrorista a mando de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e os partidos de esquerda do PT e outros, que determinaram extinguir com 200.300 favelas em 26 estados e no Distrito Federal. Estes filhos da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e os partidos comunistas, conjuntamente com o MST, todos eles querem atentar contra a população carente do Brasil. 2 milhões e 300 mil favelas que existem em 26 estados e no Distrito Federal. Torno a repetir, Brasília já está tomada pelas tropas especiais. Fomos tomar o avião russo e ele se evadiu. Então já estamos permanente no Distrito Federal. As forças especiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica dos Estados Unidos da América e também em 26 estados. A captura dos terroristas do Partido dos Trabalhadores, que não é partido, é uma célula terrorista que eles usufruem de dinheiros que seriam para a ONU, que seriam para
os Médicos Sem Fronteira, um monte de nomenclatura que arrecada dinheiro para financiar o terrorismo. Então o objetivo deles é destruir 2.300.000 favelas em 26 estados e no Distrito Federal. Então as tropas dos Estados Unidos da América estão para evitar que estes filhos de uma puta comunistas façam esse atentado, porque eles querem colocar toda a população do país refém, como fez Mao Tse-tung na China. Então, torno a repetir, atenção, atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica do Brasil, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, as células terroristas que se estabeleceram no Brasil desde Sarney, elas estão agendadas e arrecadando dinheiro para pagamento de terroristas. E estes terroristas querem destruir 2.300.000 favelas em 26 estados e no Distrito Federal. Nós já tomamos o aeroporto de Brasília, estamos já em toda Brasília posicionados, os Estados Unidos da América. Estamos com todas as tropas, especialistas para a captura. Viemos pegar o avião russo e estamos ao combate do narcoterror, que o objetivo deles é destruir 2.300.000 favelas. Torno a repetir, o Luiz Inácio Lula da Silva, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, o Partido dos Trabalhadores e os partidos comunistas, eles estão agendados para destruir 2.300.000 favelas. Já está tudo visto, provas irrefutáveis. Então o Exército, a Marinha e a Aeronáutica dos Estados Unidos da América se posicionam em 26 estados e no Distrito Federal. As capturas já estão programadas. Hoje, dia 14 de agosto de 2025, horário 16h58. Já estamos à procura e à prisão imediata destes filhos de uma puta, porque outra palavra não cabe para esses mal paridos. O objetivo deles é o mesmo de Mao Tse-tung, porque eles são maoístas. A Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, tem por objetivo destruir 2.300.000 favelas. Escuta, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e partidos comunistas, filha da puta. Toca num favelado, filha da puta. E tu vai ver como tu vai morrer, filha da puta. No aço, seu filha da puta. Vocês querem destruir o povo brasileiro? Não vão conseguir, seus filhas da puta. Vocês pensaram que jogar brabata, jogar conversa fora. Aqui ninguém estava interessado no Brasil, estava tudo indo tudo bem, até que chegou esse filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, a puta que o pariu, querendo entregar o Brasil à China, à ditadura da China, à ditadura da Rússia. Foi tudo pro caralho, seus filhos da puta. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix, meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, WhatsApp, 5521-997420789. Não me liga para encher o saco, porque tenho 60 agências de inteligência grampeado o meu telefone. Quiseram derrubar meu telefone várias vezes para não fazer as lives para os generais em campo que estão na caça desses filha da puta
traidores à pátria do Brasil, traidores ao povo brasileiro, que colocaram taxas, colocaram impostos, roubaram todos os aposentados, filhos de uma puta, assassinos malparidos, escarrados, esse Supremo de filha da puta, esse André da Superintendência da Polícia Federal, o Lewandowski do Supremo Tribunal de Justiça, tá todo mundo fudido, vai todo mundo pro calabouço ou morre, filha da puta, entenderam? Quem tá falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, arbitragem internacional, justiça paga no cargo corregedor-geral pela segunda vez na intervenção desta administração desses filha da puta. E como diz Sarney, o touro tá bravo e tá solto. E como diz Oscaralho, a locomotiva está sem ordem. É inegável que hoje a esquerda, a imprensa, os ministros do STF tremeram ao ver milhões de pessoas em várias, dezenas, se não centenas cidades do Brasil. Desse jeito meu coração não vai aguentar, gente. Assim, a gente estava desacostumado a ter momentos de alegria, a termos vitórias. E aí quando começa a vir muitas coisas de uma vez, parece que o coração não está preparado para todo esse êxtase, para toda essa alegria, essa felicidade. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes desse giro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E também deixe aqui os seus comentários. Vamos ao giro de notícias atualizadas. É inegável que hoje a esquerda, a imprensa, os ministros do STF tremeram ao ver milhões de pessoas em várias, dezenas, se não centenas cidades do Brasil. E assim, algo mudou. Isso qualquer um pode perceber isso. Parece que o povo perdeu o medo e agora, meu amigo, ninguém segura esse movimento que está começando. Mas eu acho que isso não fez muito bem para a cabeça do Lula e para sua turma. Com certeza, ao ver milhões de pessoas indo para as ruas pedindo fora Lula, fora Moraes e sem medo de ir para as ruas, algo que eles fizeram de tudo para que isso não acontecesse e por isso fabricaram o 8 de janeiro, o Lula hoje basicamente declarou guerra com o Donald Trump. Não tem explicação, ele deve estar lelé da cuca. Primeiro, o presidente do partido, o novo presidente, que é o Edinho, disse isso aqui, ó. Trump é o maior líder fascista do século XXI, diz Edinho Silva. Edinho Silva, gente, é o novo presidente nacional do PT. Isso aqui tá chegando lá nos Estados Unidos agora, tá? O cara disse que, ó, nós estamos enfrentando o maior líder fascista do século XXI, que é Donald Trump. Ele é o representante do fascismo. Cara, esse cara tem noção do que ele tá aprontando com o Brasil? Calma, que isso foi só a entrada, só aperitivo. Lula tem dois momentos que chamou a atenção. Primeiro, ele admitindo que partidos de esquerda querem transformar o Brasil num socialismo. Presta atenção. É muito pouco para um partido de esquerda. Um partido de esquerda quer que o presidente diga que alcançar o socialismo. É verdade, eu sei que as pessoas pensam. Mas eu tenho uma coisa que o sindicato... A frase foi tão ruim, pegou tão mal, que a CNN teve que cortar ele na hora. Porque o Lula está admitindo que a esquerda quer implementar o socialismo no Brasil num evento do PT. Ah, e bem claro, esse evento é um evento só do PT, obviamente. O Lula só vai falar para a claque dele. Aí a CNN teve que cortar. Essa edição do Agora CNN. Beleza, agora nós vamos para a próxima parte, que é essa aqui, ó. Cadê? Mas óbvio. E aqui tá até com a legenda em inglês. Aqui o Lula dobra a aposta. O Lula dá uma de Alexandre de Moraes e dobra a aposta para cima do Donald Trump. Sabe por quê? Primeiro ele fala que os Estados Unidos deu golpe no Brasil e depois ele fala que vai sim desdolarizar e acabar com o dólar. Obviamente que eu não vou deixar de compreender a importância da relação diplomática com os Estados Unidos, que já dura 201 anos. Eu não vou esquecer que eles também já deram o golpe aqui. Ajudaram a dar o golpe. Mas o que eu quero saber é daqui para frente o que é que eu faço. E daqui para frente eles têm que saber que nós temos o que negociar. Nós temos tamanho. Nós temos postura. Nós temos interesses econômicos e interesses políticos para negociar. Eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir
uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com os outros países. Eu não preciso ficar subordinado ao dólar. Nesse momento, é como se o Lula estivesse mandando o dedo do meio para o Donald Trump, igual o Alexandre de Moraes deu para aquelas milhares de pessoas que estavam no estádio, no jogo do Corinthians. Aqui, o Lula está certificando, garantindo que não vai ter mais diálogo. Ou seja, ele quer a briga. Entenda isso de uma vez por todas. Por que que o Lula quer a briga? O Lula precisa dessa briga para ter alguém para culpar da quebradeira do Brasil que já vai acontecer por conta dele. Ele sabe que ano que vem o Brasil vai quebrar completamente. Ele precisa produzir essa briga. Ele precisa brigar com o Donald Trump para jogar a culpa para cima dele. E vai ter toda a Globo, Estadão, Folha de São Paulo, aquele jornalismo todo trabalhando nessa narrativa. Lula não quer resolver o problema. Na verdade, ele vai usar o problema para esconder o verdadeiro problema. Fez sentido? Aqui, meu amigo, o cara tá completamente Lelê da Silva. Assim, ele realmente não tá pensando bem. Ele deve ter visto essas milhões de pessoas nas ruas hoje e surtou. E para concluir, que dia Magnitsky, não foi não? Pessoal, que dia Magnitsky foi esse? Que coisa linda. Milhões de pessoas, as ruas, Goiânia, eu nunca vi tanta gente na rua em Goiânia. Foi impressionante. A tirania acabou. A gente só não pode ter medo novamente. Desse jeito meu coração não vai aguentar, gente. Assim, a gente estava desacostumado a ter momentos de alegria, a termos vitórias. E aí quando começa a vir muitas coisas de uma vez, parece que o coração não está preparado para todo esse êxtase, para toda essa alegria, essa felicidade. Primeiro vem a Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes, depois do Alexandre de Moraes fica isolado no STF, basicamente os colegas o abandonam porque não querem ser sancionados também. Depois nós temos essa manifestação de ontem, que foi milhões de pessoas para as ruas, mostrando que o medo acabou e o povo vai voltar a lutar pelo Brasil, o que era o maior medo desse sistema. E aí hoje nós temos mais uma notícia bombástica, mas para chegar até ela, eu vou te explicar o porquê que isso está acontecendo. Vamos lá. Recentemente eu gravei um vídeo de uma jornalista alemã que também tem muito contato com pessoas dos Estados Unidos, da cúpula do governo dos Estados Unidos, dizendo que a Rede Globo corria o risco de entrar no escrutínio da Magnitsky. E ela publicou isso aqui, ó. Luzes, câmera, censura, rede de TV brasileira sob escrutínio dos Estados Unidos por apoiar tirania judicial. Uma grande emissora brasileira se meteu em encrenca. E não por dar notícia de última hora, mas por quebrar a confiança. De acordo com fontes próximas ao governo Trump, a rede está sendo investigada por apoiar abertamente as ações inconstitucionais de Alexandre de Moraes, o infame juiz da Suprema Corte do Brasil que se tornou um executor político. A emissora não apenas ecoou as ações autoritárias de Moraes, como também ajudou a tecer uma teia de desinformação para justificar sanções e silenciar a dissidência. Em suma, tornou-se porta-voz da tirania, não do jornalismo. Agora as consequências estão chegando, as autoridades americanas colocaram acionistas importantes sob vigilância, levantando questões sobre a conivência da mídia estrangeira com regimes antidemocráticos. Todo mundo entendeu que esse foi um recado para a Globo. A Globo é uma das principais apoiadoras dessa ditadura do judiciário que o Brasil vive hoje, sempre defendendo os crimes, as perseguições, as aberrações cometidas por Alexandre de Moraes e alguns outros ali do STF. A partir do momento que sai essa notícia, poucos dias depois nós tivemos essa senhora, a senhora do disjuntor, que disse que no Israel só tem algumas mortezinhas e que reclamar de medidas públicas é crime. Ela foi demitida. Depois de 15 anos na emissora, ela foi demitida. Tudo bem. Esquerdista extrema que apoiou Alexandre de Moraes. Esse daqui, outro esquerdista extrema esquerda, que também apoia e defende Alexandre de Moraes com unhas e dentes. Ele foi demitido. O Mauro Paulini. Só que aí vem uma questão. Ele estava na emissora há apenas 3 anos. E agora, por último, notícia que acabou de sair. E de certa forma é até triste, afinal de contas nós vamos perder o melhor programa de stand-up comedy que tem hoje na TV brasileira.
Essa daqui, com certeza, vocês se lembram dela, porque essa aqui ela vai ficar conhecida na história do Brasil. A nossa queridíssima, a nossa melhor comediante, Daniela Lima, acaba de ser demitida após 2 anos no canal. Olha que loucura. Ela foi contratada para ser a nova cara da Globo News, da Globo. Ela estava na empresa há 2 anos, 2 anos, nem sequer esquentou a cadeira. Ela é a principal porta-voz do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. Ela é aquela pessoa que ficava lendo o que era para falar na televisão, exatamente como o ministro do STF escrevia para ela e o celularzinho dela. Ela acaba de ser demitida. É muito triste isso, gente, isso. Então essas 3 pessoas aqui, essas 3 pessoas foram demitidas da Globo. A Globo tá com medo de sofrer a sanção Magnitsky. E aqui a mensagem da Daniela Lima. Depois de 2 anos, deixo a Globo News com a sensação de missão cumprida. Só 2 anos? Só 2 anos? Cumpriu a missão? Cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios. Viva o novo. Deixo aos colegas de trabalho, amigos, que vou levar para a vida. Meu muito obrigada e até breve. Aí, meu amigo, eu só tenho isso aqui para falar para você, Daniela Lima. Só isso aqui, ó. Essas 2 aqui foram demitidas, tá? Tá bom? Essa daqui, se eu não me engano, ó, Natuza Neri. Natuza Neri provavelmente também será demitida. Quem ri por último, ri melhor. Natuza, cuidado, hein? Sadi, cuidado. Guga Chakra, vixe, meu irmão. Vocês que insistem em defender Alexandre de Moraes agora estão na mira da sanção magnífica. Olha só, acionistas da Globo. Se vocês não colocarem pressão para que a Globo pare de defender essa ditadura, vocês vão perder todas as suas ações. A empresa a qual vocês são acionistas vai valer 0. Vou deixar só esse recado aqui para vocês, tá bom? Agora, se você quer ajudar a verdadeira imprensa no Brasil, aquela que luta para defender a verdade, uma imprensa que realmente defende os valores cristãos e que se diz conservadora no seu estatuto, então eu recomendo vocês a conhecer a Gazeta do Povo. Eu sou parceiro da Gazeta do Povo. Sabe quem que escreve aqui? Nicolas Ferreira escreve artigos, Marcel Van Hatten, Deltan Dallagnol, Rodrigo Constantino, as melhores mentes escrevem para a Gazeta do Povo, que está com essa promoção absurda. Isso que é absurdo. R$ 4,90 por mês, 80% de desconto, se você assinar a Gazeta do Povo, que não aceita dinheiro público. Tá aqui, ó, o QR Code, e também vou deixar o link na descrição e fixado no primeiro comentário. Você quer que a imprensa verdadeira defenda a verdade? Então a gente tem que ajudar a imprensa verdadeira a crescer. Eu sou assinante, eu te convido a ser também. Vamos lá, pessoal, assina aí. Um abraço. Bomba atinge Lula e também Alexandre de Moraes. Renúncia de Lula é solicitada, situação de Moraes fica ainda mais complicada e a pressão aumenta. O jogo virou. Cortina de fumaça é feita, puxada de tapete é revelada após a nova ação de Trump, que foi feita ainda ontem, né, gente? Quando o governo americano, você se lembra, ele anunciou que novas pessoas, né, seriam sancionadas. Essas novas pessoas, até então, se acreditava, né, que nada tinha a ver com Alexandre de Moraes, que nada tinha a ver, talvez, diretamente com o Lula. Um pouco sim, um pouco não, porque não pelo menos com esse mandato, mas com o mandato anterior dele, da Dilma, porque a sanção envolvia, né, o programa Mais Médicos, que tem ainda no governo Lula, mas que bombou mesmo, né, a contratação de médicos cubanos, que foi a ação, né, do governo americano ainda no governo da Dilma. Pois bem, gente, não é que agora há pouco o deputado federal Gustavo Gayer, ele trouxe uma bomba contra Lula, contra Moraes, passível até de queda do poder
tanto para o presidente da República, como também para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes, gente, são chocantes. Presta só muita atenção no que o Geyer ele vai dizer, enquanto, claro, você dá o seu like, se inscreve, porque eu tô completamente chocado com essa informação, que é muito pior do que o que a gente já imaginava. Com muita calma, eu vou te mostrar como que essa sanção dos Estados Unidos de ontem em relação aos Mais Médicos é muito maior do que a imprensa tenta mostrar. Eles estão escondendo muita coisa aí, tá? A sanção é em relação a um programa Mais Médicos que, na verdade, era um programa de financiamento da ditadura de Cuba através da escravidão dos reféns cubanos que vinham trabalhar no Brasil. Só que essas pessoas, elas vinham trabalhar no Brasil com algumas condições, tá? Os familiares dela tinham que ficar em Cuba como reféns, e se eles fugissem, a família deles iriam pagar o preço. Eles recebiam apenas 20% do salário deles, o resto era passado diretamente para o bolso do ditador em Cuba. Então esse é um processo de exploração, é escravidão mesmo. E o terceiro ponto, eles eram obrigados a sair eram proibidos a sair das cidades onde eles eram colocados. É como se fosse mais ou menos uma tornozeleira eletrônica. Obrigados de sair de onde eles estavam e não podiam pedir permanência no Brasil, não podiam pedir visto. Reféns, o maior esquema de refém que o mundo já viu, e o Brasil financiou. O que acontece? O secretário de Estado, Marco Rubio, ele é um descendente de cubanos. Se não me engano, o pai, a mãe dele era cubana. Ele, melhor do que ninguém, entende o que é esse sistema de exploração e escravidão. Ao fazer essa sanção ao Brasil, a membros do governo Lula, que eu vou te mostrar quais são, você vai ficar aí até o Alexandre de Moraes está envolvido nisso. Ao fazer essa sanção, ele está mostrando para o mundo que o Brasil financiou ditaduras através da escravidão dos reféns da ditadura. Isso, assim, é mais uma pedra gigantesca para destruir essa fachada essa blindagem de democracia que o Brasil tem. O mundo está agora sabendo que o Brasil financiou ditadura escravizando os reféns dessa ditadura. Agora eu vou passar para você algumas das coisas, uma das pessoas que foram sancionadas. Alberto Kleiman. Esse cara ele está no Ministério da Saúde. Ele é o coordenador geral da COP30. Alberto Kleiman foi sancionado. Outro que foi sancionado, também não tem mais visto, que também está no governo, também no Ministério da Saúde, está revoltado aqui, dizendo que é uma agressão à soberania. Por que eu separei? Para essas pessoas aqui, impedir que o Brasil escravize reféns de ditadura é ir contra a soberania brasileira. Você entende isso aqui? A soberania brasileira, para eles da esquerda, é ter o direito de escravizar reféns de uma ditadura enquanto financiando essa ditadura com o seu dinheiro. Agora eu deixei a melhor parte para o final. Essa aqui é uma matéria publicada pelo STF, tá aqui, ó, tô no site do STF, de 2017, tá vendo, ó? 30 de novembro de 2017. Me acompanha para você entender que a casa é muito mais grave. Supremo julga constitucional, ou seja, de acordo com o Supremo, o Brasil tem o direito constitucional de escravizar reféns de ditaduras. Olha só o que vem na sequência, porque quem participou dessa decisão é também uma pessoa muito próxima ao Lula, ou seja, as informações que estão chegando são capazes de derrubar qualquer um, como eu disse, são muito explosivas e chegam no momento, né, de derrocada desse governo. Está ficando cada vez mais claro que a situação está bem difícil. Tá chegando com a gente, não esqueça também de dar o seu like, de se inscrever. Olha só o que o Geyer ele traz, né, sobre esse fato terrível, né, que envolve o nome do nosso país diante desse escândalo, né, internacional. Julga constitucional o programa Mais Médicos. Agora vamos lá. Prevaleceu o entendimento adotado pelo ministro Alexandre de Moraes, que afastou os argumentos principais apresentados pela Associação Médica Brasileira. Entre os pontos abordados, o ministro discutiu o atendimento ao direito à saúde, a necessidade da validação do diploma do médico estrangeiro e a questão da quebra de isonomia na relação do trabalho. Ou seja,
O Alexandre de Moraes acredita que o que aconteceu foi certo, que o Brasil tem o direito, sim, de escravizar, de explorar reféns de uma ditadura enquanto as famílias deles eram mantidas prisioneiras. Olha que loucura que o cara fez. Segundo a leitura apresentada pelo Alexandre de Moraes, a prioridade estabelecida no Sistema Único de Saúde com mais médicos foi o binômio ensino e serviços, ao invés de investir em especialização para... especialização para depois ter o retorno, fez os dois ao mesmo tempo. Aqui não se trata de vínculo empregatício. É uma forma encontrada também em outros países de especialização junto à prestação de serviço. Ele está justificando o fato de que o Brasil pode sim financiar uma ditadura sanguinária e escravizar os reféns dessa ditadura. Então, assim, Marco Rubio está fazendo um pente fino em todos aqueles que contribuíram para escravizar os cubanos. E aí, de repente, aparece aqui um voto do Alexandre de Moraes, enquanto ministro da Suprema Corte, autorizando isso. Cara, quando você acha que não tem como piorar... Ah, outro detalhe que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante, que é esse aqui, ó. Esse cidadão aqui também perdeu o visto, tá? A imprensa não tá falando, mas isso aqui é o Padilha, é o ministro da Saúde. O ministro da Saúde do Brasil perdeu seu visto para ir aos Estados Unidos e agora corre o risco também de ser sancionado pela lei Magnitsky. Parabéns aos envolvidos. O Brasil não só é visto como uma ditadura no mundo inteiro agora, como também um país que financia ditaduras para escravizar os reféns dela. Cara, nós estamos quase no nível do Irã. Mas antes de você ir para o próximo vídeo, eu quero pedir a sua ajuda. Para a gente vencer o sistema de desinformação no Brasil, a gente tem que ajudar as imprensas, a imprensa verdadeira que fala... E aí, claro, a gente precisa do seu like, mas aí a bomba a gente continua, né? Porque a gente tem o detalhe, né, que também chega do momento em que o deputado Sóstenes, ao saber, né, disso tudo, ele vai ali para a tribuna, porque em relação a tudo isso que está acontecendo, os deputados estão recebendo intimações, né, porque questionaram o Hugo Mota, presidente da Câmara, questionaram o Alcolumbre, presidente do Senado, sobre a situação de Moraes e também sobre outras pautas, como a anistia, mas olha só o que o Sóstenes ele responde, porque a história é assim, ela pode demorar, mas um dia as coisas acontecem e um dia, né, a casa cai. Olha só essa fala do Sóstenes, bombástica, enquanto, claro, você participa aqui com a gente. Cívica e democrática aqui na semana passada. Isso para nós, parlamentares que nos representaram, é um troféu. Vindo do PT, eu não esperava outra coisa. Este mesmo partido hipócrita, que várias vezes ocupou essa mesa e ninguém nunca representou contra eles. Sabe por quê? Porque a gente entende o que preconiza a Constituição brasileira da livre manifestação neste país. Manifestações e protesto no Brasil, petistas, ainda não está proibido. Vocês representam porque vocês cada vez não têm votos e representam contra esta pleiade de colegas parlamentares os mais votados em seus estados. Eu sei que a direita incomoda vocês, petistas, mas eu não imaginava que vocês nos dariam um troféu como este. Eu estou aqui ladeado de vários colegas que estão respondendo à corregedoria da casa. Somos 14 no total. Foram 9 representações. Quando nós sabemos que a única quebra de decoro que houve aqui na semana passada foi uma parlamentar do PT que agrediu o deputado Nicolas. Isto sim tem previsão regimental como quebra de decoro. Isso aqui para nós recebemos hoje como nosso troféu. Folhei agora há pouco, que recebi da corregedoria, algumas páginas. Pasmem os senhores, são tão amadores aqueles que nos representaram, que representaram contra o deputado Domingos Sávio, que ali está, que estava de licença médica
são muito amadores. Vocês precisam saber fazer pelo menos uma representação à corregedoria desta casa. Tem que tomar cuidado com o que se escreve. É muito amadorismo do petismo nesta casa. Eu acho que a esquerda, deputado Marco Feliciano, deputado Macron, eles têm, em alguns momentos, eu acho que é enfermidade. E a enfermidade que eles têm é querer limpar esta casa da oposição. Tem duas coisas que eu queria dizer aos petistas. Se fosse para representar, não eram 14 que estávamos aqui. Éramos 80 parlamentares. São corajosos vocês? Representem contra os 80. Que é o que vocês querem. Vocês querem limar desta casa a oposição que fiscaliza o governo do descondenado que rouba aposentados. Esse desgoverno que é Estado descondenado só quer saber de aumentar impostos. São impostos atrás de impostos. Começou com a taxa da blusinha que quebrou os Correios e continuou até no IOF, que perdeu aqui nesta casa. Aí, não satisfeito, tem que ir às barras dos tribunais se socorrer com quem? Alexandre de Moraes. É a associação entre executivo e o membro do Supremo Tribunal Federal. Este é o governo dos sócios. E quem são sócios deste governo? O descondenado Lula e Alexandre de Moraes. É uma sociedade para prejudicar o país. Os brasileiros de casa, você que está indo no supermercado, devolvendo compras porque você perdeu seu poder aquisitivo, sabe de quem é a culpa? É do descondenado Lula, porque aumenta imposto, ele e sua equipe econômica, de um tal de taxade que é um desastre, que sequer é recebido pelo governo americano para resolver uma tarifa que foi imposta a vários países do mundo. Todos os países resolveram, menos o Brasil. Sabe por quê? Olha só o porquê, desculpa interromper, mas muita gente entra e acaba esquecendo de dar o joinha. Esse é o momento, tá, gente? Você que tá com a gente, clique no like pra gente bater sempre a nossa meta, se inscreva, participe, compartilha aí no Zap da família, porque aqui é só pedrada, né, gente? A informação e os sócios aí bombando. Porque o Lula, todo o seu corpo diplomático e sua equipe econômica não tem capacidade para administrar o Brasil. Pois eu quero dizer, colegas todos que estão aqui, deputado Evaí, deputada Carol, deputado Cabo Gilberto, Coronel Meira, Luiz Lima, Domingos Sávio, está aqui até o nosso colega do União Brasil, meu querido Alfredo Gaspar, Sargento Gonçalves, está aqui Sargento Faú, do PSD, Rodolfo Nogueira, Podemos do Macron, nosso líder da oposição Zuco e o Hélio Lopes. Hélio Negão, como eles pedem para que eu fale. Quero dizer a vocês que vários desses nossos colegas vieram me pedir para que os petistas representassem contra todos. Escolheram só alguns, só 14. Por quê? Todos queríamos essa representação porque é troféu mesmo para nós. E dizer que a esses aguerridos colegas, esse tipo de representação não intimida nenhum de nós, não. Nós vamos continuar aqui na nossa trincheira da luta. Não haverá paz enquanto houver injustiçados neste país. Não haverá. Nós vamos continuar lutando e guerreando o bom combate. E aqui está uma equipe de adestrados, junto com o time do Novo, que ali está embaixo também, que quero parabenizar essa guerrida bancada. E aqui tem gente de outros partidos. Olha como eles são tão seletivos. Teve gente aqui participando conosco dos 80, de vários partidos, mas fizeram questão de pegar só do PL e um só do Novo. O deputado Marcel Van Hatten, que eu acho que foi representado também, salvo engano. Só esses. Por quê? Porque eles achavam que pegando só alguns iam conseguir emitir e mudar a opinião pública, intimidar só alguns,
mas eu estou aqui para dizer que ninguém vai calar parlamentar nesta casa. Ninguém vai agir contrário a quem quer protestar. O instrumento de protesto é constitucional. Ou você já quer assumir que isso aqui virou ditadura e ninguém pode protestar quando acordos não são cumpridos, quando a obstrução que é regimental somente não basta, uma obstrução feita há 5 meses. Portanto, queridos, se vocês quiserem continuar neste caminho, para nós só temos um pedido a fazer: representem contra todos. O cúmulo do absurdo é tão grande que, se existe uma coisa nesta casa que a gente tem que respeitar, são as parlamentares mulheres. Eu sei o quanto é difícil ser uma mulher nesta casa. O desrespeito foi tão grande que representaram contra a deputada Júlia, que veio com a sua filha recém-nascida amamentá-la aqui, que não fez só no dia do tumulto, não. Ela fez no dia anterior. Ela fez seu protesto todos os dias. Ora, o absurdo é tão grande que uma mãe não pode mais trabalhar nesse ambiente com seu filho. É isso que vocês querem? Deixem de ser hipócritas. Representar uma mãe no conselho tutelar, isto é de uma hipocrisia sem tamanho. Parabéns à deputada Júlia, aguerrida que entrou aqui, nos emocionou a todos, que não mediu esforços com a sua filha recém-nascida. Ninguém protege mais uma filha do que uma mãe. Nem nós que somos pais protegemos igual. Portanto, esta criança, que eu nem sei o nome da filha da Júlia, como é? A Olívia, filha da nossa deputada Júlia Zanata. Olívia, você entra para os anais dessa história e tem a homenagem e o aplauso de toda esta bancada. Olívia, você é nossa heroína da semana passada. Sua mãe tem muito orgulho. Tá aí, né, o discurso do Sol. Olá para você que se liga na Gazeta do Povo. Está na hora o Café com a Gazeta, seu jeito corajoso de se informar logo pela manhã. Eu já te convido a fazer parte do nosso programa, deixando o seu like, que é importantíssimo para o nosso trabalho, deixando também o seu comentário, o seu desabafo no nosso chat, é claro, compartilhando o Café com a Gazeta com todos os seus amigos e familiares, para que todo mundo fique muito bem informado. Tem outra maneira de você se informar muito bem também, que é assinando a Gazeta do Povo. O grande Lucas Lenci colocou na tela. Tem o QR Code, tem o link na descrição da promo degustação. R$1 pelos primeiros 3 meses, acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Tem também o gazetadopovo.com.br/oferta. Já mandando um alô aqui pro Eric Rossini, Tatiana Lucena, o Johnny Quest tá aqui na área também, Sandra Helena, Maurício de Souza, todo mundo comentando no nosso chat do café. Bom dia, Anne Dias, tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo. Fiquei sabendo que, além de prometer que vai fazer 30 graus aqui em Curitiba, amanhã você estará nos estúdios em São Paulo, é verdade? Estarei, porque diz que lá tá mais quente, né? Deve dar uma fugida. É isso aí. Prometeu, quero que vocês cobrem a Anne final de semana, que mora em Curitiba. Manda lá no @, o Instagram da Anne, a gente vai passar para vocês reclamarem. Cadê os meus 30 graus, Anne? Não é só por 30 centavos, hein? Meu amigo Lucas Saba, que está lá em São Paulo, e amanhã receberá a Anne Dias por lá também. Espero que a temperatura esteja pelo menos amena aí, meu amigo. Um bom dia para você. Aqui já subiu um pouquinho, viu, Gui? Bom dia a você, a Anne. Hoje cheguei aqui, já tinha uma revolução no estúdio. O pessoal tá ansioso pela presença de Anne Dias na capital paulista, já tava arrumando as coisas, tudo, trocando a poltrona. Eu falei, ó, nada como uma visita especial aqui na BRN Estúdio, na zona sul da capital paulista. Mas é isso, Gui, teremos entrevistas especiais e um programa recheado nessa quinta-feira fria no sul e sudeste do país, Gui. Isso aí, meu amigo Lucas Saba, registrando também mensagem aqui da Ieda Carla, de Uceia Gomes, também do Marcos Souza. Muito obrigado pela presença de todos vocês, meus amigos. Vamos começar falando dele. Alexandre de Moraes será vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. A presidência ficará com o Edson Fachin no próximo dia 29 de setembro. A posse, nós traremos na tela aqui a imagem da ilustração do Alexandre de Moraes. Nós falávamos ontem, inclusive, sobre o Fachin, sobre o que ele disse no CNJ, sobre a erosão da democracia, e mencionamos
que ele será o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. E a vice-presidência ficará com esse cidadão aqui. Anny Dias, o que esperar a partir do dia 29 de setembro com essa dupla aí, Fachin Moraes, presidente e vice do STF? E a notícia ainda pior é que parece que a próxima presidência deveria ficar com Alexandre de Moraes de acordo com critérios de antiguidade, idade. Então, depois do Fachin ainda deve ser ele o presidente. Isso se ele não cair antes, né? Porque do jeito que as situações estão, é insustentável. É inimaginável que alguém como o Moraes vai continuar assumindo postos importantes. Tá tudo exposto, né? A gente fala sobre isso todos os dias, eu não vou repetir, mas em qualquer país sério, uma pessoa como Alexandre de Moraes, com 1 ou 2 das situações que ele já fez, seria afastado, pelo menos temporariamente, até que a situação fosse investigada para depois chegar nas consequências dos seus atos. Mas no Brasil, essa pessoa segue atuando como ministro e agora vai subir aí como vice-presidente do Fachin no próximo mandato do STF, o que é realmente inimaginável. A gente sabe da influência que o Moraes tem no STF, todos os ministros, inclusive, respeitam o Moraes muito, tem inclusive medo do Moraes. A gente já viu algumas cenas deles pedindo desculpa, deles demonstrando pessoas mais frágeis quando estão próximas do Moraes. E agora eu não sei se vai ser muito diferente. Sobre o Fachin, o que ele tem repetido bastante no discurso, e é uma defesa histórica dele, inclusive a gente falou sobre isso ontem, é a defesa de direitos humanos. Ele fala muito sobre isso. Então o que a gente espera, inclusive pede, né, pressão popular para as pessoas falarem mais sobre isso, para o parlamento falar sobre isso, é sobre os direitos humanos que estão sendo violados dentro do Brasil. É sobre as prisões arbitrárias que estão acontecendo, condições precárias dentro da cadeia. Então, se de fato essa é uma das pautas do Fachin, que ele honre o seu nome, que ele honre o título dele como presidente do STF e priorize pautas importantíssimas que sim, são os direitos humanos, mas esses dentro do Brasil que estão sendo violados. Acredito essa ser uma das principais pautas a serem cobradas do ministro Fachin. E aí o segundo ponto, até vou fazer a ressalva do voto do Marco Civil da Internet, é justamente a harmonia entre poderes, separação de poderes, que o Fachin também fala sobre isso, né? Ele foi professor de Direito Civil da UFPR, mas ele sempre defendeu essa parte do direito constitucional e a separação e harmonia entre poderes. Inclusive foi o voto dele no Marco Civil da Internet. Ele diz, vou relembrá-los, ele diz que apesar de concordar com a regulação das redes sociais, entender que é uma problemática no Brasil, ele não votou a favor da regulação do Marco Civil via STF, porque ele entende que não é competência do STF. Então foi um voto positivo ali que saiu no Marco Civil da Internet, embora no mérito eu não concordo, entendo que não deva ter regulamentação de rede social nem pelo STF, nem pelo Congresso, da maneira posta ali, mas o fato dele votar de maneira separada, né, o que ele acredita, o mérito que ele acredita com a competência do STF, para mim foi um sinal positivo, né? Entendo que tem alguns históricos bem problemáticos do Fachin, mas esse foi o voto de um tema polêmico mais recente que a gente teve, e ele já sabendo que ia assumir esse posto da presidência, já fez esse voto pensando nisso, seguiu com esse discurso. Então, espero que honre de fato o que ele disse naquele voto, mas a questão do Fachin ser o vice-presidente, quem sabe o próximo presidente do STF, mostra realmente os sintomas do Brasil que está vivendo essa falência da democracia. É isso aí, Anny Dias. Essa dupla, Edson Fachin e o Alexandre de Moraes, ficam até 2027, ou seja, ano que vem, ano de eleição, os dois estarão ali ainda, presidente e vice do Supremo Tribunal Federal, levando esse papo lá para o Lucas Saba, em São Paulo. Lucas, esse voto, aliás, como muitas coisas no STF, é secreto, viu? Ninguém fica sabendo quem votou em quem, mas tanto Fachin quanto o Alexandre de Moraes receberam 10 votos, então a gente tem a noção exata de como foi tranquilo e seguiram o rito que vem acontecendo nos últimos anos no STF. Agora, o problema são os nomes que estão lá, né? Exatamente Fachin, colocado lá pela Dilma em 2015, e também o Alexandre de Moraes, colocado pelo Temer em 2017, a dupla que vai presidir o STF a partir do dia 29 de setembro, Saba. Digamos que as opções não eram das melhores, viu? Parece eleição para político no Brasil, você acaba indo ali no menos pior. Agora a pergunta que fica é, alguém se ausentou dessa votação ou alguém entende entre os 11, já que não foi unânime, que Edson Fachin ali não era o melhor? Veja, Edson Fachin, pelo menos, ele tem uma história, né, dentro do Poder Judiciário, Guiane, e a quem nos assiste. Foi por 16 anos procurador-geral do estado ali do Paraná, de 90 a 2006,
dava aula, etc. Agora, Fachin tem muita coisa que pesa contra ele, entre eles a devolução dos direitos políticos na época ao condenado, hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva, naquela votação que foi bem apertada ali, etc., aquela votação histórica. Mas, enfim, então ele tem algumas questões. Agora, em relação ao Barroso, essa troca de presidência, na minha opinião, muda muito pouco. É a corte mais corporativista que existe, na minha opinião, no mundo. A diferença é, Edson Fachin tende a ser um presidente mais discreto do que foi Luiz Roberto Barroso. Então Barroso cantava com o dono do iFood, ele não fazia nenhuma questão de esconder que ele tinha relação próxima com empresários, ou pessoas importantes que têm processos em julgamento pela própria Suprema Corte, o que é no mínimo um escárnio. Ele não fazia questão nenhuma de esconder isso. O Brasil nas ruínas, o STF fazendo ativismo político, rasgando a Constituição e ele cantando Garota de Ipanema. Acredito que Edson Fachin tende a ser alguém mais discreto e tendo a achar, talvez esteja iludido, de que frases como vencemos o bolsonarismo ou perdeu o Mané não sairão da boca de Edson Fachin como foi Luiz Roberto Barroso. Então acho que a gente tende a ter uma presidência ali no próximo biênio um pouco mais tranquila no que diz respeito a esses jargões, a essa cantoria, esses eventos espalhafatosos que o Barroso adora. Agora, não acho que Edson Fachin vá para uma linha diferente daqui a Barroso. Então não acho, por exemplo, que ele vai enterrar o inquérito do fim do mundo da questão das fake news aberto desde 2019, que todo mundo sabe Alexandre de Moraes usa para coagir o pessoal da direita. Não acho que ele vai dar, por exemplo, uma celeridade e falar o negócio seguinte: esse inquérito está aberto há quase 7 anos, não levou a gente para lugar nenhum. Moraes, vem cá, senta aqui, ó, você tem 6 meses para encerrar isso aí e condenar quem você quiser, etc., mas tem que dar um fim nisso logo. Não acho que ele vai colocar o Moraes contra a parede, não acho que ele vai ser contra, por exemplo, a questão do suposto golpe de Estado. Ele já chegou no discurso inicial falando em ruptura democrática. Não acho. Então, assim, acho que ele será alguém mais discreto, até pela fase que a Suprema Corte está toda hora nas manchetes, nos holofotes. Eu acho que pede ali alguém mais discreto, mas não vai ser um contraponto, um lapso de lucidez, não vai. Vai ser corporativista, vai abraçar todas as decisões do Moraes, vai abraçar todas as decisões do decano Gilmar Mendes, vai abraçar todos os absurdos que a gente sabe que tem ali. Então, na prática, teremos alguém mais discreto, mas no frigir dos ovos, no final do dia, vai acatar todas as decisões absurdas de seus colegas, Gui. Saba, e o mesmo Alexandre de Moraes terá uma surpresinha, porque a oposição vai entregar nas embaixadas em Brasília uma denúncia contra o ministro Moraes. 80 embaixadas, além de órgãos internacionais, receberão essa denúncia. Nós temos na tela uma imagem para ilustrar para vocês a situação. Vocês já sabem muito bem do que o Alexandre de Moraes é capaz, já foi capaz e será capaz ainda se tiver esse poder todo. Então a oposição se desenhou para isso. Vejam só, o Sóstenes Cavalcante comunica a todos que nos próximos dias será entregue em todas as embaixadas sediadas em Brasília uma carta de denúncia e repúdio sobre as graves violações de direitos humanos, da democracia, da liberdade de expressão e do Estado de Direito que vem ocorrendo no Brasil. O documento apresenta à comunidade internacional de forma clara e fundamentada casos concretos de prisões arbitrárias, censura institucional e perseguição política que violam a Constituição e tratados internacionais de proteção aos direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. A carta demonstra como essas práticas comprometem a separação dos poderes, enfraquecem as garantias individuais e instauram um perigoso precedente de exceção que ameaça a integridade do processo democrático e as liberdades civis. O mundo precisa saber a verdade e nós não vamos nos calar. Deputado Sóstenes Cavalcante. Muito importante, né, essa reunião aí de casos e fatos que o Sóstenes e a oposição estão colocando nas embaixadas. São mais de 80, além dos órgãos e instituições internacionais que eu mencionei. Agora, tudo que vem do Sóstenes, viu, Sóstenes? Nada pessoal, tá? A gente já fica com o pé atrás aqui, né, Anny? A gente fez as nossas críticas em relação ao comportamento dentro do parlamento. Agora, que é necessário que essas denúncias cheguem nesses locais, obviamente, né? A gente tem que fazer cada vez mais pressão para que tenhamos um resultado real em relação ao que acontecerá com o Alexandre de Moraes.
Perfeito, eu acho que esse cenário é bem diferente do cenário dentro da Câmara, né? Que de fato ele tem que dialogar, ele tem que fazer um esforço de oposição que exige ali uma habilidade política que ele está demonstrando não ter tão forte. Mas agora, fora da Câmara, eu acho que é muito mais tranquilo de confiar que esse resultado vai dar certo. Até porque a gente está falando de documento oficial, assinado por alguns parlamentares, né, alguns parlamentares sérios de oposição. Então, tudo indica que as embaixadas vão receber, de fato, e levar a sério esse documento, essa documentação, e dar algum encaminhamento, né? Claro, não todas as 80, mas boa parte delas. E aí, o que é mais importante nisso é o que a gente tem conversado. Justamente escancarar todas essas violações. Aqui no Brasil, como a gente fala, inclusive é o tema do editorial de ontem que a gente divulgou, o editorial do Alcolumbre aqui da Gazeta do Povo, que a imprensa tradicional ela não tem divulgado, não tem explicado para a população o que está acontecendo. Ela tem abafado inúmeras situações, como o caso da Vaza Togas. Vaza Togas sai num dia 4 da tarde, às 6 da tarde, o Moraes decreta a prisão domiciliar de Bolsonaro. A imprensa tradicional esqueceu do Vaza Togas, esqueceu de um vazamento de mensagens que expõe todo um processo criminoso que acontecia dentro do gabinete do Moraes. Esquece, simplesmente esquece. Então agora, uma das alternativas, que não é só de agora, né, inclusive isso foi iniciado com o Eduardo Bolsonaro, a viagem para os Estados Unidos, é fazer uma pressão internacional, é contar para fora do Brasil o que está acontecendo dentro do Brasil. Porque é muito fácil se reunir lá em Lisboa, no Gilmar Palusa, e dar discurso sobre democracia, sobre separação de poderes, sobre liberdade de expressão, quando na prática ninguém está com os olhos atentos para o que está acontecendo no Brasil. E quando a gente tem um parlamentar, né, um representante oficial do Brasil que foi eleito para isso, não só um, são vários que assinam essas cartas que vão para as embaixadas, entregando esse documento oficial, as embaixadas vão ler e vão chegar à conclusão de que, porque não tem outra conclusão para chegar, se eles estão ali com as provas documentadas, tá nítido das violações que acontecem no Brasil. E aí a gente está falando de provavelmente a pressão internacional aumentar no Brasil, o que também não é algo simples, né? Não é algo que a gente torce para que fosse a maneira correta de resolver a situação. A pressão deveria vir de dentro. A gente, nós cidadãos e a imprensa local deveria pressionar pelo afastamento de um ministro que não tem que estar lá no cargo há muito tempo, mas isso não acontece de forma alguma. Inclusive, a gente viu o que aconteceu com a oposição agora, quando tentou pressionar o parlamento para propor pautas importantes contra abusos que estão acontecendo para o Moraes, eles recebem ameaça de suspensão de mandato. Então, de fato, está muito difícil a pressão vir de dentro, com mais apoio popular, com mais povo na rua, com mais veículos da imprensa pressionando também e noticiando o que está acontecendo. Isso pode gerar resultado, mas a pressão, quando vem de fora, ela também vem forte. Não é à toa que a Lei Magnitsky fez tudo o que fez haver uma crise dentro do STF, agora se fala muito sobre isso, os outros ministros estão com medo de também receber a Magnitsky. Então essa pressão que vem de fora, ela dá resultado também. Vejo que não seria o ideal, não seria, mas é a única alternativa que a gente está tendo. Então eu acredito que essa medida de entregar às embaixadas um documento oficial e talvez ir lá, sentar e explicar para todos os países o que está acontecendo no Brasil, pode gerar sim mais pressão internacional, que tende também a mexer a imprensa local, a imprensa tradicional, e aumentar também a pressão interna. Muito bem, minha querida Anne Dias, registrando as mensagens de vocês aqui no chat, o Valmir Francisco com a gente, José Lobo, também o Luiz Inácio, que não é aquele, Ricardo Nogueira, um bom dia para você, o Renato Natan também, todo mundo participando do nosso chat, meu amigo Lucas Saba levando para você essa questão também. Eu sempre fico achando controverso, no mínimo, essa questão de você levar todas essas informações, obviamente temos que levar ao exterior, às embaixadas, aos órgãos institucionais, internacionais também, mas quando a gente chega no parlamento, nada acontece. Então você imagina, você encaminha X informações sobre determinada pessoa no Brasil, no caso Alexandre de Moraes. Fala, ó, esse cara é um absurdo, abusa de autoridade, umas sentenças completamente políticas, prende um, solta o outro quando quer, a hora que quer, mas a pessoa analisa aquilo tudo, analisa como o parlamento faz o seu trabalho diariamente e fala assim, peraí, tudo isso aqui você disse que é verdade, mas ali vocês não estão fazendo nada no Congresso? Quer dizer, como é que chega essa informação para essas embaixadas e de que maneira a gente pode acreditar, credibilizar que isso tudo vai dar certo, meu amigo? Sabe, é difícil, né?
Imagina Guilherme Oliveira nessa elegância que ele tem, garbo e elegância, né, embaixador da França lá, e aí vai o pessoal, vai a oposição ali entregar essa documentação. Aí como o Guilherme disse, aí o Guilherme lá recebe, falando o seu bom francês, aí ele diz o seguinte, não, tudo bem, mas como é que eu vou convencer? É que eu dei um exemplo ruim porque na França é de Emmanuel Macron, né? Mas vamos supor que fosse outra, por exemplo, na Itália de Giorgia Meloni, ali um governo mais à direita. Como é que eu, embaixador, aqui no Brasil, representando, por exemplo, a Itália, vou convencer o meu país lá de que esse ministro está fazendo todos os absurdos se você, Sóstenes Cavalcante do PL, não conseguiu convencer os parlamentares do seu partido? Porque, por exemplo, o Romário é do PL. O Romário está indeciso até agora. Então como é que você vai convencer um expoente estrangeiro de que isso está ocorrendo se você não tem unanimidade dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio partido? Você entende? Então assim, é muito difícil você conseguir. Veja, eu acho que é algo válido. O Lula, na época que estava preso, a defesa liderada por Cristiano Zanin, hoje advogado pessoal, ocupa uma das cadeiras ali do Supremo Tribunal Federal, viajou o mundo falando que era um preso político, foi pedir ajuda para a OEA, foi pedir ajuda para a União Europeia, etc. Então eu acho que é válido ali, estão falando em 80 embaixadas, porque veja, as possibilidades aqui no Brasil cada vez ficam mais difíceis e mais esgotadas. Então já teve a questão dos Estados Unidos, agora tem que apelar, porque já teve visto, lei Magnitsky, agora tem que apelar ao bloco da União Europeia. Eu acho que até é válido, mas eu também tenho uma visão bem cética parecida com a do Guilherme em relação a isso. Porque eles próprios aqui não conseguem se transformar numa unidade para ir contra o Moraes. Tem 2 senadores do PL que ainda não se definiram naquele número de 41. Tudo bem, Davi Alcolumbre disse que não vai pautar, mas quanto mais senadores favoráveis ao processo de impeachment, mais a pressão aumenta sobre o ombro, as costas de Davi Alcolumbre. Então veja, PL não consegue nem convencer os membros do seu próprio partido. E não é só o PL, tem partido ali que se diz de oposição, PP. O presidente do PP disse que não vai votar. Ciro Nogueira disse que não vai votar. E aí? O Republicanos, que tem aqui o principal governador contra ali o presidente da República, que é o Tarcísio aqui em São Paulo, ao lado do Zema, do Ratinho, do Jorginho, do Caiado, etc. Próprio Republicanos não formam uma unidade. Entendeu? Diferente, por exemplo, do PT. Dá uma olhada lá, tudo que o PT vai, o PT chega em bloco. Tudo que o PSOL vai, o PSOL chega em bloco. A direita não consegue esse bloco, aliás, nunca conseguiu. Se bobear nem quando o Bolsonaro estava no poder. Então, assim, você vê, a direita peca em alguns quesitos. Esse é um deles, de não ter uma unidade no Congresso Nacional, não ter um bloco bem definido. Isso que o governo nem começou a colocar as emendas para jogo. O cabidão de empregos nas estatais, porque quando colocar aí vai ter senador que diz que era assim, vai mudar para não, ou vai mudar para indefinido, vai abandonar o barco. Então assim, eles não conseguem a unidade entre o partido deles, entre o bloco deles. Quanto mais levar para um expoente de fora, insisto, você imagina uma autoridade estrangeira falando, mas meu amigo, você quer me convencer, você não convenceu o pessoal nem do seu próprio partido, como é que você vai nos convencer disso? Então, essas coisas enfraquecem a direita ainda engatinha em relação a muitas coisas. Uma delas é essa aí que parece que a esquerda sai bem na frente, infelizmente. Então, vamos ver, tomara que dê algum resultado. Eu, particularmente, Lucas Saba, acho que não vai dar nenhum, mas torço para que dê alguma coisa, Guilherme. Meu amigo Lucas Saba, as nossas críticas aqui, relembrando, né? É que fica difícil a gente, por exemplo, acompanhar o trabalho na Câmara, no Senado, como ontem, né? Quarta-feira é um dia muito cheio em Brasília. E assim, das 9 da manhã até o final da noite estava acontecendo comissão, tranquilamente, votação no plenário. Então você acompanha toda aquela obstrução, nós até registramos aqui, que é um momento histórico, é uma fotografia histórica, como aconteceu também no impeachment da Dilma, para citar algo mais recente, mas aquela imagem emblemática, simbólica, e deveria trazer novos ares ao Brasil, mas nós sabemos muito bem o que aconteceu. Então quando a gente fala sobre a obstrução que aconteceu, vamos fazer uma obstrução, mas não física, aí mudaram para não física, aí a gente retoma aquela obstrução fake do início do ano.
onde nada aconteceu. Então ontem estava todo mundo trabalhando normalmente, votações acontecendo, comissões, audiências públicas, inclusive o Senado, antes de ontem, recebeu o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falando lá livremente sobre o que quisesse. Então assim, se vai acontecer algo, é que nem falar que vai começar a dieta na segunda. Aí na segunda-feira, 8 horas, já tá lá comendo um bolinho de chocolate às 7 da manhã. Aí complica, meus amigos, é basicamente isso. Pessoal, vamos falar agora sobre Jair Bolsonaro, a defesa que nas alegações finais denunciou um ambiente de massacre. É o que está acontecendo mesmo, infelizmente, com a vida do Jair Bolsonaro. Veja as aspas da defesa. Os réus são tratados como golpistas, como culpados, muito antes de a defesa ser apresentada. Uma parte expressiva do país, a maioria da imprensa não quer um julgamento, quer apenas conhecer a quantidade de pena a ser imposta. Temos mais um, meu amigo Lucas Lencin. É preciso, a defesa do Mauro Cid, é preciso deixar muito claro que Mauro Cid em momento algum imputou crime ao ex-presidente da República ou qualquer outra pessoa que compõe o rol de denunciados, até porque isso cumpre ao Procurador-Geral da República e não ao colaborador. Relatou, isso sim, e como não poderia ser diferente diante do acordo que celebrou e o compromisso que tem com a verdade, os fatos que presenciou ou soube em função de sua condição de ajudante de ordem da presidência. Essa história de os fatos que presenciou ou soube, né? Quer dizer, a fofoca. O cara se baseou numa fofoca para fazer a colaboração aí, Anne Dias, a defesa do Mauro Cid e antes a defesa do Bolsonaro. Estamos na fase final, né? São as alegações finais que foram protocoladas ontem à noite. Ainda tem uma série de coisas que podem acontecer, dá para embargar, ainda pode ser que leve um tempo a mais para ser julgado esse processo, para chegarmos no resultado final. Pode ser que isso venha só no ano que vem, inclusive, mas a gente sabe que a tentativa é de fazer isso quanto antes pelo distanciamento das eleições, né? Para que fique de fato isolado esse fato em relação às eleições. A tentativa do STF, eu quero dizer. Mas, na minha visão, o mais absurdo de todo esse processo é justamente esse card aqui, em que a defesa fala que, diferente do acordo que celebrou e o compromisso que tem com a verdade. É isso que diz o CAD, que é a declaração da defesa. Ou seja, o Mauro Cid assina ali o compromisso com a verdade e por conta desse compromisso, tanto com a verdade quanto o compromisso de não falar mais nada fora do processo, inclusive é porque o Braga Neto está preso até o dia de hoje. Mas isso é um absurdo, é um grande absurdo, mas não é o mais absurdo. O mais absurdo é que soube que ele não cumpriu, se sabem, que ele não cumpriu com esse compromisso, ele falou com pessoas através de uma rede social fake e isso passou batido. E o Moraes ignorou completamente, ou seja, para colocar o Braga Neto atrás das grades, porque em tese ele falou com o pai do Mauro Cid, é 2 toques para deixar uma decisão lá e deixar ele preso até hoje, até o momento que já acabou o colhimento de provas. Acabou, não tem por que ele estar preso. Mas para derrubar uma delação inconsistente e uma delação que ela descumpriu com o acordo firmado, aí a gente nem escutou o Moraes falar sobre isso, ignoraram o fato de que tem sim vazamento de mensagens do Mauro Cid. E para mim isso mostra de fato o caráter desse processo. É um processo baseado em uma delação que a própria defesa se contradiz, a própria defesa fala, depois tem mais relatos sobre a defesa, que diz, não, veja bem, ele não quis incriminar o Bolsonaro, não foi isso, não teve golpe. É o que de fato ele fala na delação, ele não usa a palavra golpe, aí ele usa outra palavra, ele fala de uma reunião que não teve uma reunião, aí teve alguém que não estava. Uma série de contradições nessa delação. Isso por si só já seria um problema, até porque ter uma delação como principal prova de qualquer processo, isso é problemático. A delação ela serve para subsidiar outras provas, para estar em conjunto com demais provas para sustentar um processo, mas não é o caso. A gente está falando de uma única delação que serve como quase que todas as provas desse processo, porque não tem mais nada. Inclusive, a gente falou muito sobre esse processo com o passar do tempo e teve casos de provas que quem está sendo condenado tentou juntar no processo com muito custo, porque todos os celulares estão apreendidos, aí os advogados buscaram lá a informação da Apple, da Google, da Uber para comprovar situações. Isso nem sequer foi juntado no processo final. O ministro simplesmente ignora provas que a defesa, com muito custo, tentou protocolar e aí foi simplesmente ignorado. E somado ao fato de que a única prova que sustenta essa narrativa é uma delação que, além de ser contraditória, ela não deveria mais estar no processo porque o Mauro Cid descumpre o que ele assinou como compromisso.
Isso mostra já por si só como é esse processo, no que ele está fundamentado, como ele é completamente frágil. O que me preocupa, volto inclusive no meu comentário anterior, é que a opinião pública ainda não entendeu o que está acontecendo, ainda a ideia superficial é de que teve sim uma tentativa de golpe, porque não se debruçaram em relação ao processo, que é natural, não é um processo denso, mas cumpre a imprensa trazer essas informações, a demonstrar de fato o que está acontecendo, e a imprensa tradicional ela não faz isso, então a mensagem que circula não é a mensagem correta, a verdade não está chegando nas pessoas, e aí a gente sabe, né, como o Bolsonaro mesmo fala, a defesa do Bolsonaro fala, o resultado desse julgamento já está sendo antecipado pela imprensa. A imprensa já diz que o Bolsonaro vai ser preso. Porque é o que o Moraes quer. O Moraes é a pessoa que coloca uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, proíbe ele de dar qualquer entrevista, de aparecer em rede social de terceiro, porque o filho dele está nos Estados Unidos em agenda, ou seja, uma coisa completamente desconexa da realidade, faz com que ele já coloque uma tornozeleira, agora além da tornozeleira ele está em prisão domiciliar. Imaginou esse processo? Esse processo, inclusive, que quando comparado ali ao processo do 8 de janeiro, é o processo que fez com que o Moraes desse uma sentença de 17 anos de prisão para uma mãe que escreveu com um batom numa estátua uma frase do Barroso. O Moraes é a pessoa que fez isso. O Moraes, inclusive, nesse processo, ele discute ali com o advogado, acho que, salvo engano, foi o Chiquini dessa vez, foi o Chiquini. Ele discute com o Chiquini, quando o Chiquini fala sobre manifestantes do dia 8 de janeiro, ele fala, não são manifestantes, são golpistas, já tem condenação. Ou seja, ele condenou essas pessoas como golpistas, sem provas. Volto a lembrar o exemplo da Débora do batom. Tem relatório da Polícia Federal no processo da Débora falando que não há provas de que ela cometeu os crimes que ela está sendo acusada. Golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, associação com organização criminosa armada, não tem provas, e não sei o que estou falando, é a Polícia Federal. Mesmo assim, ela recebe essa decisão aí de 14 ou 17 anos de cadeia. Então, se ele fez isso com a Débora, que é uma mãe de família, uma cabeleireira, que foi se manifestar, escreveu uma frase numa estátua que não foi nem ela que pensou na frase, ela só escreveu algo que alguém pediu para ela escrever porque disse que essa pessoa tinha uma letra feia. A Débora recebeu 14 anos, ou 17, não tenho certeza, de prisão. Imagina o que ele não vai fazer com o Bolsonaro, que de fato é o líder, ele é o mobilizador, ele é o responsável por levar milhões de pessoas para as ruas há 2 domingos atrás, sem poder falar, sem poder postar nas redes sociais uma convocação, sem poder falar na imprensa sobre essa manifestação. E aí, quando ele vê a manifestação, até porque ele foi preso porque viu, né, quando o Nicolas liga para ele em chamada de vídeo e transmite, ele recebe uma domiciliar porque viu pessoas na rua. Imagina o que o Bolsonaro não vai fazer agora, Bolsonaro não, imagina o que o Moraes não vai fazer agora com esse processo nas mãos dele, isso se de fato ele já não tem essa sentença escrita. Então, assim, um triste capítulo para a nossa história. O que eu espero é que no futuro a história correta, a verdade seja transmitida para as próximas gerações e não a narrativa que o Alexandre de Moraes está construindo aí com muito custo. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!